Olá, você está no canal Assuntos Polêmicos, o canal da verdade na lata. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos falar sobre um assunto muito polêmico, a verdade sobre o feminismo atual que não querem que você saiba. Bem, radicalismo do grupo vai de encontro ao movimento original, incentivando a superioridade e não a igualdade. Primeiramente, o homem nunca vai ser igual à mulher e a mulher nunca vai ser igual ao homem. Somos seres diferentes, porém complementares. Numa visão de yin e yang, o homem é o yang e a mulher seria a energia yin. Nós nos complementamos, nós não precisamos ser iguais para dar certo. Quanto mais igual, pior. O homem precisa complementar a mulher, ser melhor do que ela em algumas áreas e ela ser melhor do que ele em outras áreas. E assim ter crescimento. Essa ideia de igualdade no mundo é uma ideia errada. Nada no mundo é igual. O branco é diferente do preto, porém o preto é tão importante quanto o branco. O verde é diferente do amarelo, mas ambos têm a sua importância. Eu sou a favor de algumas. A mulher, sim, ela tem direito à opinião, ela tem direito a votar. Né? O homem não tem o direito de agredir uma mulher, mas igualdade nunca vai ter, nunca será possível, porque nós somos seres diferentes. O homem é movido pela testosterona, a energia da ação, do fazer. A mulher é movida pela progesterona, a energia do nutrir. Então, são hormônios diferentes, são seres diferentes, são propósitos diferentes. Quando você tenta igualar, você acaba destruindo a sociedade. E agora o feminismo ele está totalmente radical. Aquilo que era no começo algo benéfico foi se perdendo ao longo do tempo. Então, no começo era direito a votar, direitos iguais, proteção da mulher contra a violência, e aí tudo bem. Mas aí eles foram se perdendo, e agora a bandeira feminista não é ser igual ao homem, é ser superior ao homem. E isso é muito ruim para a sociedade. Mas vamos ler aqui o artigo. Está na moda dizer que se é feminista, isso porque uma campanha de desinformação tem propagado de forma errônea o atual significado desse movimento. E muitas mulheres acabam aderindo a essa bandeira sem entender de fato o que ela defende. Os sociólogos explicam que o feminismo pode ser dividido em três fases. A primeira refere-se à conquista da participação ativa das mulheres na política, e aí até aí tudo bem. Depois, diz respeito à luta pela igualdade jurídica e social das mulheres, também perfeito. E a terceira se misturou à revolução sexual dos anos de 1960 a 1970 e passou a ter várias ramificações. Então, foi a partir desse terceiro movimento que se perdeu. Então começou a querer ser superior ao homem, começou a querer diminuir a energia do homem para se sobressair. Mas numa sociedade saudável, o homem é o líder, o homem se sobressai. A mulher, ela é sempre mais submissa ao homem nesse sentido. Não estou dizendo que o homem é melhor, estou dizendo que o homem é o líder da sociedade e a mulher é aquela que é guiada por esse líder, é aquela que ajuda o seu líder, é aquela que cuida da família, que cuida dos filhos, entendeu? Então, infelizmente,
esses ideais foram se perdendo e hoje em dia elas querem ser superior. Elas defendem bandeira de superioridade. Para conseguir ser superior aos homens, elas tentam diminuí-lo. E isso vai gerar o colapso da sociedade. Antigamente, as feministas queriam que as mulheres tivessem os mesmos direitos, tá vendo? E começou a dar certo. Bem, usufruímos muitas dessas conquistas atualmente, mas o feminismo original foi completamente alterado com o passar dos anos e perdeu a sua versão original, que é o que eu estou falando, né? Os grupos passaram a defender apenas algumas mulheres, porque na verdade virou política, né? Virou partido da esquerda. E não todas. E como as panelinhas de amigas que falam mal daquelas que não pensam como elas, ou seja, só respeitam e defendem quem faz parte do seu grupinho, e as mulheres agredidas ficam esquecidas no limbo das discussões superficiais. Aquelas que realmente precisam fica largada e aquelas que fica defendendo bandeira é para diminuir a energia masculina, é para benefício próprio, é para se colocar no pedestal como se fosse superior ao homem. E isso vai levar ao colapso da sociedade. Uma sociedade de homens fracos é uma sociedade destruída, é uma sociedade sem futuro. Tudo que é grande nesse mundo foi construído por homens. Os maiores prédios foram homens, as maiores revoluções, avião, foi homem. Os serviços mais desafiadores, mais difíceis, são feitos por homem. Então, assim, a mulher ela tem o seu papel importantíssimo na sociedade, mas tentar diminuir a energia do homem vai levar ao colapso total. Escreve o que eu estou falando. Hoje em dia, diversas violações dos direitos das mulheres são ignoradas. O foco se tornou promover o que chamam de empoderamento sexual. Isso é péssimo, viu? O ódio ao sexo oposto, exatamente. O egoísmo e o cancelamento de quem discorda desse pensamento. A tática é usar o radicalismo em nome do mesmo feminismo original, uma narrativa política, lembra que eu falei? Excludente e injustiça. Bem, armadilhas. Algumas estratégias de convencimento são usadas para provar que as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Há quem defenda que se elas estivessem majoritariamente no poder, não haveria guerra. Pelo contrário, se elas estivessem no poder, o mundo acabaria em menos de uma semana. Mulheres são extremamente ruins para tomar decisão. Mulheres ficam em cima do muro o tempo todo. Homem toma decisão rápida. Se o homem tiver com a sua energia equilibrada, ele é ótimo como líder e o bom líder é um bom tomador de decisão. Mulheres são horríveis, elas são péssimas para tomar decisão. E para você ter um cargo de poder, um cargo de político, um cargo de liderança, você tem que ser bom para tomar decisão. Então, basta colocar a maioria de mulheres no poder e o mundo vira um colapso total. Escreve o que eu estou falando, porque os homens, eles são muito mais, parece que eles são mais violentos, mas não. Os homens, eles são muito mais pacíficos, eles conseguem muito mais conversar, dialogar, ver o ponto de vista do outro. A mulher não. A mulher é um ser emocional, extremamente emocional. Elas não lidam bem com poder de decisão, elas não são boas nisso. Então, assim, a mulher, ela é muito boa para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos e também para fazer certo serviço. Mas serviço de poder, serviço de liderança, serviço que tem que tomar decisões rápidas, de forma racional. Sinto muito dizer, mas elas não são boas. Pelo contrário, elas são péssimas. Mulher é um ser emocional. E para ter esse tipo de trabalho, esse tipo de liderança, precisa ser pessoas
racionais. Bem, algumas estratégias de convencimento são usadas para provar que as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Nada a ver. Ninguém é mais evoluído do que ninguém. Somos seres diferentes, porém complementares. Há quem defenda que se elas estivessem majoritariamente no poder, não haveria guerras. Haveria o colapso total. A historiadora aqui fala, discordou de tal afirmação e lembrou que, embora as mulheres sejam biologicamente programadas para serem mais agradáveis do que os homens, a história comprova que elas podem ser igualmente cruéis quando estão em posições de poder. Líderes da história, como a rainha Isabel de Castela e a rainha Elizabeth I da Inglaterra, e uma rainha aqui da China, eram famosos por travar guerras violentas, detalhou em seu artigo. De acordo com o Centro de Pesquisa, entre 1480 e 1913, as rainhas da Europa tinham 27% mais probabilidade do que os reis de travarem uma guerra. Tá vendo? Justamente o que eu falei. O homem ele é mais racional, ele é mais calmo. Por isso que o mundo ainda não foi para o colapso total, porque ele ainda é administrado por homem. Ou seja, é mais uma mentira acreditar que as mulheres são mais boazinhas. Não são. Que os homens, o ser humano, independentemente do gênero, pode ser extremamente cruel quando está no poder. Isso tem a ver com caráter e personalidade, e não com o sexo feminino ou masculino. Hipocrisia do discurso. Incentivar o pensamento de que as mulheres são as donas da verdade é apenas mais uma entre tantas outras estratégias tóxicas desse novo feminismo para promover a superioridade em vez da igualdade. É justamente o que eu falei. A bandeira começou correta, mas elas se perderam. E hoje em dia elas tentam diminuir a energia do homem, diminuir os homens para poder se sobressair. Só que isso não funciona. Isso é muito ruim. Por quê? Porque o homem ele tem que estar em equilíbrio com as mulheres. A energia masculina precisa estar em equilíbrio com a energia feminina. Pensar que os homens são seres inferiores não apenas nos transforma em narcisista, como também nos impede de ser feliz. Afinal, como pode uma pessoa que se sente melhor do que as outras conviver em harmonia com seus familiares e amigos? É impossível. Acabei de falar, né? Maltratar alguém apenas porque ele tem um sexo biológico diferente é totalmente ilógico. Afinal de contas, não podemos generalizar condutas. Por isso, infelizmente, uma causa que tinha demandas legítimas caiu totalmente em descrédito por impor uma doutrinação ideológica e egoísta. Infelizmente, virou política, né? Como ser empoderada? Quando vejo mulheres que se dizem defensoras dos nossos direitos, atacarem outras mulheres, fico indignada, porque todos os dias jovens caem nessa armadilha política e cheia de interesse, acreditando que o feminismo atual luta pelos nossos direitos, quando na verdade mascara suas reais intenções com fases de efeito. Seria cômico se não fosse trágico. Na verdade, é uma ilusão as pessoas acreditarem que as mulheres são vítimas da violência dos homens. E já fizeram estudos verdadeiros, estou falando de estudo real, não estou falando de mídia que defende as mulheres por ideologia política, estou falando de estudo sério. Os homens são mais vítimas de violência das mulheres do que as mulheres dos homens, tá? As mulheres são cruéis da mesma forma que os homens podem ser. Mulheres violentam as mulheres, praticam violência contra um homem de forma diferente. Não existe só a violência física, existe a violência emocional, existe a violência psicológica. As mulheres são ótimas
na arte da manipulação, na arte da violência psicológica. Tem pessoas que às vezes é melhor você levar um tapa na cara e ficar tudo bem do que você viver com uma narcisista te manipulando e fazendo você sofrer, afetando ali diariamente o seu psicológico. Essa é uma violência terrível. Bem, aí aqui vai falar mais um pouco sobre o assunto, né? Mas assim, o artigo é legal. Infelizmente, o movimento se perdeu, virou política, virou ali uma panelinha. Ao invés de buscar direitos iguais, elas estão querendo ser superior. Só que numa sociedade saudável, a mulher nunca vai ser superior ao homem, porque são energias diferentes, são propósito divino diferente. O homem tem um propósito de construir, de fazer, de ação, e a mulher tem um propósito de nutrir, de cuidar. Então, o homem constrói a casa, a mulher cuida da casa. O homem engravida a mulher, coloca o filho na mulher, a mulher cuida do filho, né? Claro, né? Ambos um ajudando o outro, porém são propósito divino diferente. Um cria e o outro cuida, o outro mantém. Uma é a energia da ação, testosterona, e o outro é a energia da manutenção, cuidado, que é a energia feminina. Então, e eu posso dizer isso porque eu estudei esse assunto a fundo, tá? Eu tenho pós-graduação em acupuntura e a medicina tradicional chinesa, ela se aprofunda muito no estudo do Yin e Yang, e aí você aprende muito sobre energia masculina e energia feminina. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior do que ninguém, e quando a mulher, se ela continuar querendo se sobressair ao homem, diminuindo o homem, escreve o que eu vou falar. Uma sociedade sem homem forte é uma sociedade fardada ao colapso total. Gratidão. Se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe e ative o sino de notificação.